Olá, eu sou o Chef Deni e hoje a gente vai fazer uma receita clássica que é a tortinha de limão. A tortinha de limão tem 3 processos: massa, recheio e uma cobertura que a gente vai fazer, que é o merengue suíço. Para massa a gente vai precisar de farinha de trigo, manteiga em temperatura ambiente para gelada, gema. É interessante que as gemas estejam todas peneiradas para que não tenha o comprometimento com a película. Açúcar refinado e um pouquinho de extrato de baunilha, só para saborizar um pouquinho a nossa massa. Eu já tenho uma farinha de trigo aqui sem fermento peneirado, a gente vai colocar aqui no bowl. Em seguida a gente vai colocar o açúcar. Sempre a gente dá uma leve mexida para que todos esses ingredientes secos estejam uniformes, de maneira uniforme. Em seguida, a gente está fazendo essa tortinha pelo processo de sablagem. A sablagem nada mais é do que envolver os ingredientes seco aos gordurosos de maneira com que essa farinha ela fique impermeabilizada para receber o restante da gordura que é a gema. Então você vai pegar aqui, envolver de maneira delicada, nunca usar a palma da mão de maneira forte para que a gordura não fique líquida. Por isso que é interessante que a gordura, que a manteiga esteja em temperatura fria. Envolveu aqui, deixar ela como se fosse uma farofinha. Pode juntar as duas mãos. Eu vou transformar aqui como se fosse uma areia um pouco mais grossa. Aqui eu estou deixando a farinha com o açúcar e a manteiga de maneira com que ela fique uma farofa, uma farinha mais firme, com grânulos maiores. Depois que eu transformo essa mistura, nessa farofa mais grossa, pronto, depois que eu estou com a minha farinha totalmente impermeabilizada com a gordura e eu percebo que os grânulos estão maiores, eu pego o extrato de baunilha, coloco na gema, só para que aquele cheiro um pouco desagradável da gema acabe ficando menor. Aí eu vou envolver aqui toda a quantidade de gema e vou pressionando essa mistura até que ela fique de maneira uniforme. Você vai envolver as gemas até que você perceba que a massa está ficando totalmente uniforme. Essa massa aqui, por ela ser uma sucrê, ela tem uma característica muito mais delicada do que as outras massas de torta. Depois que a massa está totalmente uniforme, quando é que eu sei que essa massa está pronta? Ela não precisa de força, porque quanto mais força você colocar nessa massa, como ela é rica em gordura, essa gordura ela vai desmanchar. Então, homogeneizou, formou a bolinha de massa, então ela está pronta para ir para a refrigeração. Não pode trabalhar com ela, pegar essa massa já feita e colocar na forma. É interessante que essa gordura vá para o processo de refrigeração para que ela volte à temperatura ideal e de estabilização, para depois sim a gente colocar ela na nossa forma.